Boa tarde a todos os internautas. É um prazer poder ter esse contato via rede social para que tratemos de assuntos tão importantes nessa pandemia, nesse período de pandemia que estamos passando. Eu me encontro num ambiente controlável, apenas estamos em 3 pessoas aqui, mantendo o distanciamento social recomendado pela Organização Mundial da Saúde, portanto, para que a dicção fique melhor, o entendimento fique melhor, eu vou tirar a minha máscara, mas vocês aí continuem se protegendo e mantendo todas as recomendações, porque a vida não tem preço. Eu sei que pode ser tardio esse tempo de conversa com vocês, mas algumas situações nos obrigam a esclarecer os procedimentos que até então têm sido adotados pela Secretaria da Educação, no que diz respeito aos procedimentos das escolas, dos nossos alunos, do nosso ano letivo e todos os comprometimentos ou consequências que poderemos ter em função dessa paralisação, dessa suspensão das atividades escolares presenciais. Num primeiro momento, eu preciso deixar claro que a pandemia que abarcou o mundo todo nos pegou de surpresa, porque é algo inédito. Nós nunca passamos por situação semelhante e a pandemia não nos trouxe um manual de instruções de como proceder. Portanto, é um período de muita adaptação. Teremos tentativas, implementações, cometeremos alguns equívocos, mas podem ter certeza. O comprometimento da nossa rede, e particularmente da Secretaria da Educação, que conta com aproximadamente 750 funcionários públicos que estão todos os dias à disposição, a serviço dos nossos quase 6.500 alunos matriculados nas nossas 21 unidades de educação municipal. Então, podem ter certeza que todos estão imbuídos com as melhores intenções e envidando todos os esforços possíveis e até mesmo se reinventando em alguns momentos. O grande exemplo que nós temos é que quando nossos professores poderiam imaginar que o contato agora com os seus alunos no dia a dia não seria mais presencialmente. Teria que haver uma nova interação, um novo modo de interagir com essas crianças e continuar conduzindo nessa estrada da aprendizagem escolar. Nós temos muitas medidas ainda que estão sendo tomadas, algumas implementadas neste momento, algumas outras que, com o passar dos dias, com a suspensão das atividades e o potencial reinício dessas atividades agora de uma forma um tanto diferente, a não presencial, muitos mecanismos tiveram que ser disparados, inclusive Guariba, por ser vinculado à Diretoria Regional de Ensino de Jaboticabal e, indiretamente, com a Secretaria de Estado da Educação, nós dependemos de legislações que são estabelecidas centralmente, ou seja, pelo governo do Estado. E, dentre essas medidas, no aguardo, todas as vezes que foi possível o estabelecimento de qualquer convênio, qualquer vínculo, para nos apropriarmos daquelas experiências que o Estado iria nos oferecer, dos mecanismos, recursos e até mesmo materiais, desde o início, a Prefeitura de Guariba, por meio da Secretaria da Educação, celebrou todos os convênios. Tanto que alguns materiais e algumas autorizações de utilização do Centro de Mídias, o acesso ao aplicativo sem custo de dados nenhum para o usuário, nós também hoje já temos como realidade no município. Sei que não é 100% da rede dos nossos alunos que tem os equipamentos necessários dentro de suas casas, que tem essa possibilidade. Entretanto, nós não podemos nos furtar a oferecer a oportunidade a todos que puderem lançar mãos. Aos alunos que não têm essa possibilidade, não têm acesso à internet, não têm
notebook ou um celular com capacidade para isso, não ficou para trás e não ficou esquecido. A rede municipal, junto com a sua oficina pedagógica, com os nossos coordenadores de ensino e o nosso grupo de professores, prepararam atividades específicas para cada uma das séries que temos na nossa rede. Isso eu quero dizer, desde o B1, da criança de 6 meses que nós atendemos, até os com mais idade, a turma da EJA, foram preparadas atividades para que esses poderiam, durante esse afastamento da unidade escolar, da atividade presencial na sala de aula, pudesse continuar contribuindo para essa estrada da aprendizagem. Nós tivemos, para vocês terem uma ideia, um investimento de mais de 15 mil reais só para a impressão de parte das atividades que fazem parte do primeiro lote, do primeiro bloco. Para vocês terem uma ideia, foram aproximadamente 197 mil páginas impressas e distribuídas a todos os alunos da nossa rede. No que diz respeito a isso, eu tenho um lembrete para fazer. Nunca a participação dos pais ou responsáveis, seja o avô, o tio, aquele que cuida da criança, aquele que acompanha a criança, foi tão importante em ver como que é a vida escolar, porque está dependendo disso. Esses responsáveis é que vão até a unidade escolar, e isso não é porque nós queremos dar mais trabalho, gente. É uma questão de segurança, porque existe todo um protocolo no recebimento dessas atividades. Existe um protocolo de segurança para quem vai à escola e para quem está lá à disposição prestando o serviço. Tanto que foi estabelecido que apenas uma pessoa, um responsável, pode ir até a escola, porque esse vai assinar a lista de retirada, ele deve estar de máscara, se protegendo, as pessoas que estão atendendo também estão usando os equipamentos de segurança, de proteção, porque nós não podemos criar oportunidades para disseminação ainda mais do tal do coronavírus. Então, todos esses procedimentos, esses cuidados foram pensados, mas as coisas precisam acontecer. A escola precisa manter-se viva. Nós temos plena consciência que nós não consideramos que pai ou mãe, ou tio, ou irmão mais velho, avó, seja quem for, se transforme em um professor. Não é essa a nossa intenção. A única coisa que nós precisamos é que essa pessoa comece a criar uma disciplina dentro da sua casa, porque não temos ideia de quando retomaremos as atividades presenciais. E até que isso aconteça, o aluno vai ter que pegar um novo ritmo. Ele precisa continuar construindo o seu conhecimento. E nós estamos preocupados em elaborar atividades que o aluno consiga, sozinho, resolver, entender e realizar. O que nós precisamos de vocês é esse compromisso. A retirada dessas atividades na escola, quando convocado por cada uma das unidades escolares, e as crianças em casa estabeleçam o tempo no seu dia a dia, que é para sentar, estudar, participar. Alguns têm acompanhado as aulas transmitidas pela TV. Nós temos um grande grupo de professores que montou grupos nas redes sociais e tem conversado diretamente com os alunos. Muitas vezes conversam com os pais que acompanham essas atividades. Então, voltando a salientar, nós não queremos transformar vocês, pais ou responsáveis, em professores. Nós pedimos apenas um engajamento de vocês, para que essas atividades sejam executadas dentro de casa, que no prazo determinado, pois elas farão parte da composição da avaliação desses alunos para poder aferir a menção bimestral, porque, querendo ou não, longe ou perto, o ano letivo continua correndo. E nós precisamos minimizar o máximo
o comprometimento no período de aprendizagem dos nossos alunos. Uma coisa eu quero deixar, talvez tranquilize um pouco. Aquilo que nós estamos vivendo aqui em Guariba, com os nossos alunos, todos os municípios estão passando por uma situação semelhante. Alguns com comprometimento maior desse acesso a todos os alunos, dessa chegada de material, dessas atividades, outros com menos dificuldade. Volto a lembrar, Guariba são quase 6.500 crianças matriculadas, para um município de 40 mil habitantes. Então vejam que é um universo um tanto grande. Entretanto, nós não vamos poupar esforços. Nós precisamos atingir todos os alunos. Para vocês terem uma ideia, nós temos um grande grupo de alunos que moram na zona rural. Esses alunos não foram esquecidos. O transporte da zona rural vai ser acionado no dia que nós iremos comunicar, e esse ônibus fará a entrega ponto a ponto da atividade e do kit alimentação que cada um dos alunos terá direito. E o retorno da atividade também. Essa frota de ônibus que é terceirizada vai ser acionada no dia certo e eles vão fazer o recolhimento dessas atividades e a entrega do segundo lote e assim sucessivamente, enquanto perdurar esse cancelamento das atividades presenciais. Espero eu que não demoremos muito para retornar à não normalidade, porque nunca mais nossa sala de aula, nossas escolas serão a mesma. A nossa própria vida jamais voltará ao normal como até então a gente vivia em sociedade. Então, já que eu toquei no assunto da atividade, um número é muito relevante. Dos 100% da nossa rede de retirada de atividades nas unidades escolares, nós tivemos 90,2% dos pais responsáveis comparecendo às unidades escolares e retirando as atividades. Entretanto, nós temos ainda 9,8%, ou seja, quase 10%, o que representaria aproximadamente umas 550 pessoas que ainda não retiraram. Peço, por favor, ainda há tempo, precisamos que as crianças tenham acesso a essas atividades. João, a Márcia Bonfim está fazendo uma pergunta. Poderiam disponibilizar outros meios de acesso na Secretaria da Escola, como grupos de apoio e como acessar aulas online para quem pode ter acesso, pois tem algumas atividades bem complexas? Nós criamos uma homepage da Secretaria da Educação. Eu creio que alguns professores já disponibilizaram nos grupos. Essa homepage vai hospedar atividades, pequenos vídeos feitos pelos professores que poderão, talvez, esclarecer algumas dúvidas. Mas uma outra situação também é possível e muitos pais têm lançado mão. Ou o professor regente da turma, ou do componente escolar, quando tratar de sexto ao nono ano, eles estão disponíveis nos grupos com os seus próprios números de celulares e têm atendido aos pais. O atendimento ainda presencial, nós não organizamos nada ainda, porque como é início da pandemia, nós temos receio de que uma precipitação num contato direto possa haver um comprometimento, tanto de quem busca essa informação pessoalmente, tanto quanto de quem está oferecendo, está fazendo o plantão. Entretanto, os telefones das escolas têm sempre um funcionário lá, quando não o coordenador de ensino, o diretor da escola está lá para colocar qualquer um de vocês que tenha alguma dúvida em relação a alguma atividade em contato direto com o professor da turma do seu filho. Mais alguma? A Débora Regina, ela está fazendo uma observação que não ligaram para buscar o material e ela deixou os contatos, estava ok lá. Nesse caso, como que o pessoal que sentir que não ligou, não foi avisado, como que tem que proceder? Pode procurar
em qualquer momento à escola. É que a primeira entrega ficou vinculada à situação da escola organizar da forma que seria melhor de acordo com a comunidade onde ela está inserida. Entretanto, já vou adiantar então uma situação. Na semana que vem, nós teremos finalmente a entrega do primeiro kit alimentação, ao que o aluno tem direito. Nesse dia, será possível devolver quem pegou a primeira atividade, já fazer a devolução e retirar a segunda atividade, a segunda etapa. Para quem não pegou a primeira, poderá pegar a primeira e a segunda etapas nesse mesmo momento. E o que nós vamos precisar? De um grande compromisso. Que o tempo seja daí respeitado, a devolutiva aconteça em tempo hábil, porque daí os professores vão fechar o conceito do primeiro bimestre. Alguns de vocês podem falar, mas como? Não está tendo aula? Vai ter avaliação? Vai ter nota do primeiro bimestre? Não esqueçam, as aulas foram interrompidas a partir de 23 de março. Quando as aulas iniciaram em fevereiro, até março, houve aula, houve participação, houveram avaliações, tiveram atividades que foram feitas em sala de aula, devolutivas dos alunos. Então, existe já um parâmetro de avaliação. E essas avaliações que estão indo por escrito para cada uma das casas de vocês é o que vai balizar o fechamento do conceito bimestral. Alguém daí pode questionar, João, meu filho, olha, não me avisou nada, eu não peguei, ele não estava indo na escola. Quem não tiver acesso, nós vamos tentar descobrir e viabilizar a chegada. Uma coisa eu digo a vocês, a zona rural, nós teremos o transporte que levará as atividades ponto a ponto em cada uma das fazendas. No município, eu lamento, como eu disse, são quase 6.500 alunos. Nós não temos estrutura para entregar na casa de cada pessoa que não compareceu, salvo exceções. Vou fazer um comentário aqui. Esses dias eu estive na casa de dois alunos, levando as atividades pessoalmente, porque é um pessoal que está isolado. Então, nós fomos até lá, porque não havia possibilidade de eles se deslocarem até a escola. Mas as atividades continuam na escola, reservadas nominalmente para cada um dos alunos. Como eu já tratei do assunto do kit, quando nós teremos a próxima atividade, que vai ser a semana que vem, então a nossa organização, orientação de organização para as escolas será a seguinte: na quarta-feira, as escolas exclusivas de educação infantil, as escolas conhecidamente chamadas de creche, e temos 8, elas farão a distribuição dos primeiros kits, que referem-se ao mês de abril, e a recepção da primeira atividade, que já foi retirada, e a entrega da segunda atividade. Pois não, Vanessa? Tem uma senhora, Maria Farias, ela está falando que ela tem pouca leitura, está difícil ajudar na tarefa. Nesse caso, como proceder? Os pais ou responsáveis que têm alguma dificuldade, por favor, entre em contato com a escola. Porque daí o que é a possibilidade dos professores fazerem? Eles fazerem uma sistemática diferenciada para esses alunos, de tal forma que o próprio aluno consiga ter a interpretação da atividade e a tentativa da resolução. Mas, dona Maria de Lourdes, tranquilize-se em uma coisa. Na devolutiva, quando a senhora for levar o envelope de volta à escola, a pessoa que atender a senhora já chame atenção para isso. Diga, olha, eu estou com um pouco de dificuldade devido à minha pouca leitura, eu não tenho outra pessoa que possa orientar a criança que está com a senhora, porque daí isso aí vai ser anotado e a professora desse aluno poderá preparar atividades mais
mais claras e de uma forma que ela possa sozinha resolver, ou mesmo a senhora com pouca leitura tenha compreensão e consiga auxiliar na resolução dessas atividades. O Marcos Leandro Meloni está perguntando: tem algum horário específico que as escolas ficarão abertas? Ou será no horário diário normal, das 7 às 17? Uma experiência que nós tivemos nessa primeira entrega, a gente tinha estabelecido horários das 8 às 9h30 para duas turmas, para duas séries distintas, 2 anos distintos. Vou dar um exemplo, mas para ficar mais simples. Primeiro e segundos anos, no período da manhã, das 8 às 9h30. Meia hora de intervalo para a escola se organizar, higienizar de novo as mesas, tudo, trocar as luvas. Ó. A partir das 10 horas até as 11h30, seriam as turmas dos terceiros, quartos e quintos anos. Período da manhã nesse horário e as turmas do período da tarde, das 13h30 às 15, das 15h30 às 17. Algumas escolas deu muito certo, mas nós esbarramos num pequeno problema. Alguns pais já retomaram suas atividades, alguns nem pararam suas atividades e não teriam outra pessoa responsável para retirar. Porque a retirada, a gente deixou muito claro, a criança não pode ir na escola retirar. Nós não queremos as crianças andando pela rua. Vocês imaginem, 2 meses sem aula, sem encontrar os colegas da escola. Marcamos para a turma ir lá buscar atividade. Pouca experiência eu tenho, 32 anos de magistério. Imaginem eles se encontrando na porta da escola, retirando a atividade e voltando para casa. Aconteceria tudo o que a gente não quer. Esse trânsito de pessoas, essa aglomeração, crianças de várias localidades, estando juntas e retornando para suas casas. A gente está acompanhando muito as orientações da OMS, Ministério da Saúde, e nós sabemos os riscos que as crianças correm, tanto estando na rua, quanto no retorno das suas casas. Por isso, a necessidade de ser um responsável a retirar essa atividade, e sempre acompanhado de um documento da criança. O Stephanie Piacente está perguntando: por que teve crianças que receberam uniforme e outras não? As escolas, à época, quando houve o encerramento das atividades presenciais, algumas já tinham entregue os seus uniformes, outras até os agasalhos, o material escolar. Outras escolas ainda não tinham feito isso. Então, nesse período, ficou acordado que há a possibilidade da distribuição ou do uniforme, do agasalho de inverno para as unidades de educação infantil, ou às vezes até de material escolar, parte de material escolar necessário para o desenvolvimento das atividades. Então, à medida que as escolas estão se organizando, a equipe escolar está resolvendo de que forma proceder a entrega, ou quando proceder a entrega. A Jussara Araújo está fazendo um pedindo para que os pais e responsáveis para manter os telefones atualizados. Como seria possível ligar lá para atualizar? Vai? O que você sugere? Sempre a gente está pedindo evitar ir até a escola. A presença física tanto leva a risco quanto traz risco para dentro da casa de cada um de vocês. Quando for para atualizar, e é uma coisa que sempre a gente pede, atualização de endereço, de telefone, porque vejam o quanto isso tem sido importante nesse momento de pandemia. Quantas vezes nós precisamos estabelecer um contato com o pai ou uma mãe ou um responsável sobre algum incidente ou alguma informação, alguma orientação, e muitas vezes os telefones indicados, até mesmo endereço, que constam nos arquivos e nos cadastros escolares, não sendo atualizados, a gente não consegue o contato. Então, olha, várias oportunidades. Primeiro, pelo telefone da escola. Sempre tem alguém para atender. Segunda oportunidade. Nessa semana que vem, quando vocês forem fazer
quando vocês forem fazer a retirada do primeiro kit de alimentação e terem acesso à segunda remessa de atividades centralizada, momento para vocês atualizarem. Seja o telefone celular, um endereço, porque muitas vezes a gente precisa desse contato e não consegue. Falando de telefone celular, muitos professores, como eu já disse anteriormente, montou grupo com suas turmas. E esse contato do professor, principalmente com os pequenos, o pessoal da creche, os alunos de primeiro ao quinto, é fundamental, porque existe toda uma dinâmica diferente. A criança não tem tanta autonomia e a intervenção do professor é de suma importância. E eles têm participado desses grupos. Uma coisa eu peço a vocês pais, acompanhem sim a dinâmica desses grupos, é importante. Os professores têm cuidado para que apenas o professor seja administrador. Qualquer eventualidade, vocês têm o telefone do professor ali, vocês podem entrar no privado e ter um contato direto com o professor, mas eu peço sempre assim, muito respeitoso. Estamos todos reaprendendo a esse trabalho diferenciado, distante. Nossos professores estão tendo que lidar com uma tecnologia que alguns até então nunca tiveram acesso. Eu mesmo, live, videoconferência, reuniões com várias pessoas, não tinha experiência nenhuma. Então, se podemos tirar alguma coisa de proveito em toda essa situação de pandemia, é que nós estamos tendo que ser bem criativos, estamos aprendendo muito e estamos modificando toda uma forma de convivência. João, a Rosinha Caetano está dizendo: boa tarde, minha filha recebeu os materiais, mas ela não está conseguindo fazer, porque tem muita gente assistindo, então está passando rápido aqui. Ela gostaria de saber, nesse caso, ela não tem conhecimento para fazer essas matérias, como ela faz? As pessoas que receberam algumas atividades e elas podem estar um nível um pouco além do estágio que a criança esteja, é preciso entrar em contato direto com a escola ou com a professora, se estiver participando do grupo, ou com a coordenadora da escola. Essas adequações das atividades, vamos chamar dos conteúdos, para vocês terem uma noção. A forma como a gente encontrou para fazer a primeira atividade teve que ser algo universal, igual para todos, por causa da forma de impressão, da contratação do serviço. A segunda atividade já está sendo um pouco mais específica por unidade escolar. Então, todos que tiverem alguma dificuldade em desenvolver essa atividade com as crianças, primeiro, não se frustrem, já disse, não esperamos que vocês tomem o lugar dos professores, assim como nós não podemos e nem temos o direito de tomar o lugar como pais das crianças. Aquilo que a criança não conseguir, vê dentro de todo o material aquilo que ela consegue fazer. E a tentativa dela, por favor, não apaguem, não tirem, não tolham, porque todo esse caminhar, as estratégias que a criança utiliza para desenvolver essas atividades, é de suma importância que o professor tenha acesso a elas. Porque daí ele vai saber quais os mecanismos que a criança está utilizando para a fixação do seu conhecimento. E aí, na próxima atividade, ela tem como direcionar de uma forma diferente. Pois não, Vanessa? Tem muita gente. Então, estou subindo rápido aqui, estou perdendo. E tem coisa aqui ainda, estou falando para caramba. A Maria Mendes de Oliveira está dizendo: boa tarde, tem alguma previsão para voltar ao funcionamento com restrições da educação infantil creche? Como eu disse anteriormente, nós estamos vinculados a uma lei estadual, um decreto estadual, que nos proíbe, eu digo, escolas particulares, estaduais, municipais, de ter atividade docente com aluno e professor. A retomada disso
vai depender muito da flexibilização, que depende dos estudos e das determinações do governo do estado de São Paulo. Se vocês me perguntarem o que a gente está percebendo que possa ocorrer, eu creio que em meados de julho, talvez já consigamos ter a retomada das atividades presenciais. Entretanto, como eu disse, a escola jamais vai ser a mesma. Primeira coisa, a ideia de que as primeiras unidades que vão retomar as atividades é a da educação infantil. Nós, secretários municipais de educação do Estado de São Paulo, temos reivindicado muito cuidado em relação a isso, porque o contato que existe entre os professores, funcionários, apoiadores, dentro das unidades escolares com essas crianças, é muito maior do que aqueles que do contato existente das crianças do primeiro ao nono ano. Para vocês terem uma ideia, nós já estamos nos movimentando aqui e preparando a aquisição de equipamentos de segurança que serão oferecidos a todos os funcionários, professores que trabalharem nas unidades exclusivas de educação infantil. Quais seriam esses equipamentos, esses EPIs? O chamado pijama cirúrgico, que todos eles terão que usar ao chegar à escola, trocar de roupa, ao final do período, tirarem a roupa, tomarem um banho e colocarem outra roupa para sua casa. Isso todos os dias, tanto que nós vamos adquirir 2 conjuntos para cada um. Óculos de segurança para todos, máscara para todos, as luvas que eles já utilizam. E falando de máscara, lembrei de uma outra situação. Nós vamos também, para vocês terem uma ideia, eu vou falar alguns números. Nós vamos adquirir, em média, 470 pijamas cirúrgicos, 470 óculos de segurança, 100 aventais plásticos por causa da hora do banho, da hora da troca. Bom, álcool, luvas, já é comum a utilização. Vamos adquirir 8.550 máscaras para os alunos pequenos de 4, 5, 6 e 7 anos, 15.540 máscaras para os alunos maiores que vão até a EJA, totalizando, para ter uma ideia, 24.000 máscaras. E vejam o detalhe do que nós temos que articular. Nós vamos adquirir em 2 cores distintas, que é a forma que nós teremos de visualmente controlar, porque os alunos, quando retomadas as atividades presenciais, só poderão adentrar as escolas para ter aula se estiverem usando máscaras. E para isso nós temos que comprar de 2 cores. Vou dar um exemplo. 2 máscaras amarelas e 2 azuis para cada aluno. Porque no primeiro período ele vai usar uma máscara, passou o intervalo do recreio, ele vai ter que trocar a máscara. Porque a recomendação da Organização Mundial da Saúde é a cada 2 horas, 2 horas e meia, você fazer a substituição da máscara. E nós precisamos comprar máscaras de tecido. Se na segunda-feira a máscara, exemplo, for amarela, só entra os alunos com máscara amarela. No outro dia, só entrarão os alunos com máscara azul, porque é uma forma da gente obrigar a troca das máscaras, para a gente conseguir garantir uma segurança sanitária, tanto para os alunos quanto para aqueles que estão dentro da escola trabalhando. Aproveitando o assunto das máscaras, tem muita gente me perguntando se já estão entregando. Deixa claro quanto que vai ser entregue. Não. Estão perguntando se já estão entregando máscaras. Não, as máscaras que a gente encaminhou para as unidades escolares foi no retorno das atividades para todos os funcionários e professores que começaram a frequentar a escola. Essa sessão de máscaras para todos os alunos só ocorrerá no primeiro dia de aula oficial. Tá? Então, é só nessa época que a educação vai fazer a distribuição de máscaras, porque tudo isso que eu estou dizendo para vocês serão adquiridos com recursos da educação. E nós temos que ter muito cuidado com os procedimentos que a gente adota
porque há uma responsabilização muito grande. Tem mais uma pergunta. Tem várias. A Claudiane perguntou: as aulas online do governo é para eles assistirem, porque nenhum professor do 8º ano da Escola da Arabella não está dando aula online. Vamos lá. O convênio que nós estabelecemos com o Centro de Mídias do Estado de São Paulo, apesar de que o Centro de Mídias, o aplicativo, com as aulas online para os alunos da rede estadual, iniciaram-se lá no retorno, no final de abril, por aí. Para os municípios, a disponibilização só ocorreu há 10, 15 dias. Por isso que os envelopes estão indo para o RA do aluno. E os endereços das televisões, dos canais abertos, ou o endereço do centro de mídias. Todos os alunos da nossa rede poderão participar, assistir a essas aulas. O que está acontecendo? Obrigatoriamente, os professores da rede municipal não estão gravando aulas, fazendo vídeos. O compromisso que nós estamos tendo é na preparação dessas atividades e acompanhamento, muitas vezes por grupos em redes sociais que os próprios professores estão criando, para poder orientar esses alunos no desenvolvimento das atividades. Uma coisa eu digo para vocês: os alunos que estiverem tendo dificuldade, os alunos que muitas vezes talvez não tenham demonstrado muito interesse em fazer atividade, aluno que não está conseguindo fazer e não consegue orientação do professor, acesso ao coordenador, vocês não se preocupem. Quando na retomada das atividades presenciais, teremos grupos de estudos extra período normal de aulas. Então, nós temos até 23 de dezembro para recompor parte dessa carga horária presencial com vistas a minimizar essas lacunas na aprendizagem. Como o pessoal tem dito, ninguém vai ficar para trás, ninguém vai ser prejudicado por não ter acesso a uma rede social, ou eu não tenho a TV, eu não tenho dados móveis, eu não consigo participar do grupo do WhatsApp. Nenhum aluno poderá ser prejudicado. E assim que retornarmos, tivermos autorização para a retomada, grupos de trabalho intensificados serão feitos, e aí nós precisamos, outra vez, do grande compromisso dos pais e responsáveis. Porque há 7 anos que eu estou em Guariba, alguns anos fizemos as tentativas das recuperações do grupo de apoio paralelo, ou seja, aquele que o aluno ia no período e 2 vezes por semana teria que voltar no período inverso do seu de estudo. E quantas vezes de 15, 20 alunos apontados, a frequência era de 2, 3 alunos. Então, nós precisamos desse compromisso. Quando isso ocorrer, na retomada das aulas, que vocês façam, estimulem, incentivem os seus filhos a irem às escolas. Tinham me perguntado algo de quando haverá o retorno, se inicia pelos pequenos. Então, eu volto a repetir, da nossa parte, como secretários municipais de educação, que somos responsáveis pela educação infantil, responsabilidade dos municípios, o Estado e o governo federal não têm responsabilidade sobre essa faixa etária, esse período de escolarização. Nós temos muitas restrições de iniciar pelos pequenos. Agora, se for para iniciar pelos pequenos, dificilmente uma escola tem educação infantil, B1, B2, maternal, jardim pré, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono ano, ensino médio no mesmo prédio. Então, nada impediria, porque o grupo de maior risco, pelo nosso entendimento, são os pequenos. Esses daí é que correm um pouco mais de risco e traz um pouco mais de risco. João, vou fazer um resumo aqui, porque praticamente várias perguntas iguais.
Primeiro, tem muitas pessoas agradecendo, várias escolas, a sugestão, as gestoras escolares, enfim, muito legal, muito obrigada, a gente está lendo, vamos repassar, né? Só que tem várias perguntas no sentido dos kits escolares. Eles querem saber quando vai começar a entregar, do que é composto, deixar claro que não é uma cesta básica. Estou chegando lá. E eles estão querendo saber quando começa a entregar. Se, por exemplo, se o pessoal da ETEC tem direito, se o pessoal do Pacífico tem direito, se é um por aluno, e tem pessoas que estão reclamando que já está demorando para entregar, e eles gostariam de saber como que será e quantos kits vão ter. Então, vamos entrar então no kit alimentação. Falei bastante das atividades, então agora vamos retomar. Vou passar alguns dados para vocês primeiramente. A Lei 13.987, de 7 de abril de 2020, sancionada em 7 de abril, e a resolução do FNDE, que é da data de 9 de abril, e mais a nossa Lei Municipal de 28 de abril, foi que nos autorizou ao Executivo a possibilidade de destinar os recursos que estavam vinculados à oferta da merenda escolar durante o ano letivo, ou seja, em dia de aula aos alunos. Então, essas leis permitiram, deram a possibilidade, por decisão do chefe do Executivo, de fazer a aquisição de gêneros alimentícios pertencentes à merenda escolar, permitidos pela merenda escolar, para ser distribuído a todos os alunos. Todos. Qual que é a diferença que eu tenho ressaltado muito? A educação não utiliza recursos da merenda escolar para fazer ação de assistência social ou de combate à fome diretamente. Por isso que a gente insiste muito, nós não vamos distribuir cesta básica, nós estamos distribuindo uma complementação alimentar com gêneros permitido pela FNDE, que é quem repassa os recursos e nos fiscaliza, como forma de o aluno, se estivesse na escola, para vocês entenderem o cálculo, nós temos 2019. Vou passar alguns números muito interessantes para vocês. Nós investimos quase 2.800.000 reais na aquisição de gêneros alimentícios especificamente. Aqui não contamos o pagamento da merendeira, o gás, nada. A aquisição de gêneros alimentícios. 2.800.000 durante o ano. E nós servimos aproximadamente 1.775.000 refeições durante o ano. Quando a gente pega esses valores e divide o investimento em aquisição de gêneros alimentícios, dividido pelo número de refeições, nós chegamos num custo per capita de cada prato, de cada refeição, de R$ 1,58. Esse seria o per capita 2019. Quando veio essa possibilidade de decisão, vai distribuir ou não? O doutor Francisco me chamou e decidiu, não, vamos, se é direito, o recurso está aí, nós não estamos utilizando pela parada de aula, mas se estiver sendo aula, estaria sendo consumido. Então, agradeço aqui, viu, a Câmara dos Vereadores, por terem aprovado a lei sem nenhuma ressalva e de prontidão e muito rapidamente. Então, para esse ano, como que eu cheguei no cálculo do valor que seria investido em cada um dos kits? Peguei todo o investimento que teve do primeiro dia de aula até o último dia de aula, o valor investido, dividi pelo número de refeições servidas e cheguei num per capita deste ano de R$ 1,79 por aluno. Mediante isso, nós pegamos os dias letivos previstos no mês, dos dias paralisados, que não estamos tendo aula, fizemos a multiplicação e chegamos a um valor aproximado por aluno
de R$ 45. Com esse valor, nós fizemos, então, a licitação dos kits. E foi composto com produtos que chegaram a este valor, só que alguém já me questionou, falou, ô João, peraí, o que vocês vão dar? Olha, o kit vai ser composto por um pacote de arroz de 5 quilos, 1 quilo de feijão, 2 litros de leite longa-vida, porque precisa ir para casa, então não tem como ser de outro, 2 pacotes de macarrão, 2 sachês de extrato de tomate. Alguém vai falar, nossa, mas por que não é molho de tomate, João? Não é molho pronto, é extrato. Eu já vou explicar. E 1 quilo de peito de frango de corte sassami. Aí falaram, olha, mas como que eu cozinho o macarrão sem o sal? Então vamos lá. Como eu disse, nós não estamos distribuindo cesta básica. Nós estamos distribuindo uma complementação alimentar que é direito da criança. A hora que nós vamos para o OMS e a legislação do FNDE. O consumo indicado de sal permitido é até 2 gramas de sódio ou 5 gramas do sal de cozinha, que não é puro sódio. Se vocês pensarem em 5 gramas no máximo no dia de consumo para uma pessoa, se eu multiplicar por 20 dias, quantos gramas de sal daria? Daria uns 100 gramas de sal. Como que eu posso dar 1.000 gramas de sal para um kit de alimentação escolar, sendo que isso não é saudável? A criança não pode consumir 1.000 gramas de sal. Então, nós fizemos a opção por produtos, primeiro, estocáveis, que tenha uma validade maior, que não tenhamos problema no consumo e aquilo que seria necessário complementarmente. Aí vem a questão, ô João, mas daí nem o açúcar você mandou? Então vamos lá de novo as recomendações. Organização Mundial da Saúde, uma boa nutrição, alimentação saudáveis, hábitos saudáveis. As crianças não deveriam ter sal acrescido nas suas comidas, açúcar acrescido nas suas comidas. É só conversar com os nutricionistas. Então, como que a gente daria 1 quilo de açúcar para ser colocado onde? Então, nós fizemos uma opção para aquilo que seria mais universal, que não teria nenhum comprometimento e, principalmente, os recursos que nós estamos utilizando é da Secretaria da Educação. Portanto, nós temos prestação de contas a órgãos centrais, os quais nos repassam esse valor. Então, por isso que o kit foi composto por esses ingredientes, estabelecidos junto com a equipe de nutrição do setor de merenda escolar. Um outro detalhe, que perguntaram, mas podia dar, porque tem criança que precisa. A merenda escolar, quando feita na escola, ela é preparada com o seguinte pressuposto. Os 200 alunos que estão de manhã na escola vão comer. Não interessa se o aluno tem, não tem, pode, não pode, é do Bolsa Família, é do CAD único, não nos interessa. A merenda escolar é para todos os alunos. Portanto, o kit que nós fizemos vai ser concedido a todos os alunos matriculados na rede municipal. Porque a rede estadual, que compreende Escola José Pacífico, Escola Josefina de Camargo e Escola ETEC, são vinculados, subordinados à Secretaria de Estado da Educação, que tem uma outra sistemática de distribuição dos recursos da merenda escolar. Portanto, fica restrito às escolas, 21 escolas, vinculadas à Secretaria Municipal da Educação. E a família que tiver uma criança vai receber um kit. Tiver 2 crianças matriculadas, 2 kits. Se tiver 5 filhos matriculados nas escolas municipais, vão receber 5 kits. Durante quanto tempo eles também têm? A nossa previsão, eu fiz previsão de 4 entregas. E eu já peço escusas a vocês, que eu sei que nós estamos atrasados. Entretanto,
Eu lamento, mas eu precisei esperar a segurança jurídica para tomar qualquer tipo de atitude. Aqui em Guariba, o doutor Francisco, ele prima muito para que as nossas ações, o zelo, o cuidado, a cautela e a legalidade da aplicação dos recursos. E ele confia no trabalho nosso da Secretaria da Educação. Então, nós não podemos, a revelia, tomar qualquer atitude, às vezes bem agradável, às vezes até populista, sem nos trazer a segurança. Então, o recurso é da educação. Nós atrasamos, tivemos na licitação, fizemos uma chamada pública, um pregão eletrônico, perdão, teve recurso, porque os valores de investimento, como eu disse para vocês, só na aquisição da primeira entrega, eu tenho o valor aqui. Serão 6.345 kits a R$ 45,30 cada um, que vai totalizar R$ 287.428,50. A primeira entrega. Essa primeira entrega vai ser referente ao mês de abril. Passada 2 semanas, eu já farei a segunda entrega, que é referente ao mês de maio. E ao final de junho, ou dias 1, 2 e 3 de julho, faremos a terceira entrega referente ao mês de junho. E nos preparamos, se for o caso, de mais uma entrega. A Vanessa tem mais um questionamento de um dos nossos ouvintes. As pessoas estão te perguntando, por exemplo, se vai haver flexibilidade no horário para os pais que trabalham para buscar os kits, se outras pessoas podem pegar os kits no lugar, como será essa entrega? Tem gente que eu Vou chegar lá. eu sei que você já falou, mas tem gente que está entrando agora e está perguntando, para as pessoas que fazem cursos técnicos, Pacífico, também ETEC, você fizesse isso novamente. Então, a abrangência do kit alimentação primeiro, volto a repetir, mesmo com a merenda escolar municipalizada, ou seja, nós somos responsáveis pela oferta da merenda escolar na Escola José Pacífico, Escola Josefina de Camargo Neves e na ETEC. E o Estado tem um convênio conosco. Eles repassam um valor, vou dizer até quanto? 36 centavos por refeição, tá? Mas não vem ao caso. Isso não vem ao caso. Então, nós somos responsáveis. Para fazer o cálculo e a distribuição do kit alimentação para os alunos da rede, quando feito o cálculo, o dinheiro que o governo do Estado nos repassa do Pacífico, pelos alunos do Pacífico, da ETEC e da Josefina, está separado. Eu não estou utilizando para adquirir gêneros alimentícios e ofertar apenas para a rede municipal. O dinheiro do Estado está reservado, porque na retomada das atividades, nós teremos que adquirir novos gêneros alimentícios, tudo, que a merenda escolar vai continuar. Então, nós não temos autorização para a utilização desse recurso para podermos abarcarmos também os alunos da rede estadual. Se bem que parte deles ficou vinculado, não sei se ocorreu ou não, de receber R$ 55 através do cartão PicPay, foi o sistema, e eu não sei se todos receberam ou não, mas como era uma decisão, uma política de Estado em relação à suplementação da alimentação por meio do recurso da merenda escolar, eu não sei se todos os alunos foram contemplados. Mas esse kit que eu estou dizendo aqui se restringe aos 6.000 e tantos alunos da rede municipal. Quando teremos a entrega? Vou lá dizer. Estou orientando os diretores que deem preferência para organizar a entrega. Gente, precisa ser escalonado. Nós não podemos tomar nenhuma atitude e organizar de tal forma que formem filas nas nossas escolas, filas nas calçadas, onde as pessoas não mantenham o distanciamento regulamentado de no mínimo 2 metros. Então, tudo isso nós temos que tomar muito cuidado.
Eles vão organizar preferencialmente para essa entrega do kit alimentação do primeiro, a devolutiva da primeira atividade, a retirada da segunda atividade, a ideia que temos, mas vocês vão ser comunicados pelas redes sociais, pelas escolas, os grupos. Quarta-feira, unidades exclusivas de educação infantil. Quinta-feira, unidades escolares que tenham de 1º a 5º ano. E também a Penha, a turma de educação infantil, e a Andréa Vick, a turma de educação infantil, está nesse grupo. E na sexta-feira, as escolas de 6º ao 9º anos e também a turma da EJA do Garavelo. Garavelo e Gino estarão nesse dia aqui. O Gino, mesmo tendo de 1º a 5º, eu creio que a escola vai deixar para fazer tudo num dia só. Mas vocês serão comunicados pelo site da prefeitura, pelos grupos de WhatsApp, pelas comunidades, inclusive cartazes na porta da escola. A partir de quarta-feira, começa a distribuição do primeiro kit, do primeiro lote. 15 dias depois, já estamos programando a entrega do segundo lote e provavelmente na primeira semana de julho, que pelo que eu olhei no calendário aqui, é uma quarta, uma quinta e uma sexta-feira, 1, 2 e 3 de julho, teremos a entrega do terceiro kit. E já temos preparado um quarto kit se as aulas não retomarem verdadeiramente no mês de julho. Volto a dizer, eu lamento a demora, mas tivemos todos os procedimentos. Com relação ao horário, quem pode retirar? Mesmo o kit ou a atividade. Tem que ser um adulto para ir à escola fazer a retirada. O adulto precisa ser o pai, a mãe, a tia? Não. O adulto precisará exclusivamente de portar um documento oficial da criança. Porque às vezes é o vizinho que vai buscar o filho dele e já aproveita e traz o do amigo, da filha do vizinho. Então, quantos documentos ele apresentar, ele vai ter direito de retirar, porque ele vai assinar todas as listas de retirada de todos esses alunos. Me perguntaram também quanto pesa mais ou menos o kit. Eu fiz uma estimativa, é uma média de 10 quilos, viu, gente? Para vocês saberem quem é que dá conta de buscar. Porque pode falar, olha, mas as crianças poderiam ir. Nós não vamos pôr criança em risco. Nós não queremos criança andando com isso no meio da rua. Elas podem cair, podem parar, elas podem cansar. Bom, enfim, tem uma série de riscos que eu não vou pormenorizar aqui, mas tem que ser o adulto. Um responsável. Como eu disse, a pessoa pode ir lá e retirar para 5, 6 alunos, sem problema nenhum. O que precisa é portar um documento da criança. Porque nós não vamos ficar perguntando, você é o que da criança? Se é tia? Se é padrinho? Se é o vizinho? Não. Levou os documentos da criança, tem a lista lá, vai assinar, vai pôr o nome e vai levar o kit. Quanto ao horário, nós vamos estabelecer determinados horários. Mas isso não significa que depende a situação, isso é a análise da direção da escola, o porquê, o motivo por não ter ido no horário combinado, ter ido em outro horário. Porque uma coisa eu vou dizer, gente, nós estamos organizando de tal forma a garantir a segurança de todos, de vocês e daqueles que estão lá na escola. O que nós não podemos, é da turma de 1º ano, mas eu vou levar o do 5º ano já. Nós temos listas a serem assinadas que nós vamos prestar contas disso. Aonde nós investimos o dinheiro? Quem foi o beneficiário? E eu preciso ter garantia que o beneficiário seja o aluno a quem se destina o investimento dos recursos que vem para merenda escolar. Para esse público. Então, a gente precisa se cercar de toda a segurança possível de que a ação que nós estamos implementando surta o efeito necessário e seja eficaz.
e atinja o público a quem de direito. Eu volto a repetir, a Secretaria da Educação não distribui cesta básica, porque não é a nossa função, da assistência social. Se alguém tem algum problema, estou com dificuldades, muitos podem estar nessa situação, procurem, faça seu cadastro lá. Agora, da Secretaria da Educação, com recursos da educação e da merenda escolar, o que nós podemos oferecer nesse momento é isso que eu passei para vocês. Nós temos. Tem mais perguntas? Deixando claro que a Prefeitura já entregou mais de 2.000 cestas para os munícipes, né? Fora do Estado, que foram 1.400 cestas. A Vanessa está me lembrando bem aqui, o Estado fez uma remessa de mais de 1.400 cestas referentes ao cadastro único, que estão sendo distribuídas ainda ao público de destino, porque veio nominalmente, viu, gente? A Prefeitura já distribuiu, com recursos dela, mais de 2.000 cestas básicas. Eu mesmo, na primeira semana, quando interrompemos as aulas, eu consegui com os nossos diretores que eles nos apontassem alguns alunos que eles consideravam que poderiam entrar numa situação de risco. Fizemos essa relação, encaminhamos a assistência social, foram distribuídas excepcionalmente, a pedido nosso, da Secretaria da Educação, dos gestores escolares, mais de 240 cestas básicas, lá no primeiro momento, nos primeiros 15, 20 dias. Então, sim, nós temos grande preocupação com tudo que está acontecendo. Mas a gente tem que ter muita segurança, ter muita cautela naquilo que fazemos e, principalmente, o grande cuidado. Às vezes, uns poucos recebem muito, e alguns outros acabam não tendo acesso. Então, nós vamos ter muita cautela, muita prudência e fazer a avaliação correta. Da merenda escolar, já falei, a nossa aquisição vai se restringir ao número exato de alunos matriculados na rede, aí uma observação. A família não foi, não compareceu. De acordo com a escola e os motivos alegados, há possibilidade de retirar num outro dia. Tudo vai depender da argumentação que vocês tiverem junto à equipe escolar. Entretanto, a escola não vai funcionar como uma despensa. Hoje eu não vou, amanhã eu não vou, depois eu não vou, a semana que vem eu vou lá. Não, porque o que vai acontecer? Como eu tenho que ter uma entrega efetivada, se 10 kits ficarem e não forem interessados, esses 10 kits, quando na segunda aquisição eu vou descontar esses 10 kits, porque eu já tenho 10. Então eu não vou comprar a mesma quantidade, eu vou comprar o número de matrículas menos 10 porque eu tenho estoque. E isso vai até o final, porque todos os alimentos, fora o frango, que vai depender muito do tempo de validade, os outros estocáveis têm prazo de validade por, no mínimo, 2, 3, 4 meses. E quando no retorno das aulas, se eu ficar com saldo, eles vão recompor o estoque normal da merenda escolar. Então, não dá para uma pessoa... Eu não peguei meu primeiro kit de alimentação, eu vim hoje buscar o segundo, mas eu quero levar também o anterior. Não há possibilidade disso. Não vai ser acumulativo. Eu tenho direito a 3 kits de 3 entregas, eu vou lá na última entrega para retirar os 3. Não. O prazo para retirada é tal dia, e a exceção vai ser analisada pela equipe escolar. Não, tem muita gente que começou a acompanhar a gente a partir desse momento, só para esclarecer. Todas as datas de todas as escolas, nós iremos colocar na nossa página. Sim. Essa página que as pessoas estão te assistindo, né? Nesta página serão postadas
todas as áreas, o cronograma, escola por escola, e horário que vai atender, e quando for o caso e houver distinção, primeiro e segundos anos, tal hora, terceiro e quarto e quinto ano, tal hora, tudo vai estar postado nessa página. É importante que as pessoas acompanhem, as diretoras também irão distribuir. Sim. Na porta das escolas haverá. Haverá. Nas portas das escolas teremos cartazes indicativos. Nos grupos de WhatsApp que os professores têm com os alunos também será divulgado. Então, assim, passaremos o máximo de informação. Uma situação, vocês já fiquem preparados. Para a semana que vem, na quarta-feira, o horário ainda não está muito definido, são as escolas exclusivas de educação infantil, as conhecidas creches. Na quinta-feira, as escolas de 1º a 5º anos. Na sexta-feira, as escolas de 6º a 9º anos e a turma da EJA, que o Caravelo vai definir que dia. Quando vocês forem para essa retirada, a escola já vai dizer para vocês qual é o dia da próxima entrega de atividade e, consequente, também do kit alimentação. Eles já vão ter. Então, cada vez que vocês forem lá, vocês já vão saber a próxima data. Porque o nosso interesse é que vocês compareçam na escola, retirem as atividades, retirem o kit alimentação. As escolas de educação infantil já estão distribuindo os agasalhos de inverno, que precisam chegar na mão dos alunos. Pode ser que elas não entreguem no primeiro kit, quando forem receber o primeiro kit, mas já entreguem 15 dias depois, quando vão receber o segundo kit. Ô, João, pedir para as pessoas também que estão entrando agora, que não ouviu antes, por exemplo, tem gente com dúvidas sobre o auxílio de R$ 55 do governo estadual. Só pedir para, na hora que terminar essa live, a gente vai publicar o vídeo, a pessoa pode voltar a assistir, vai ficar na página. Certo. Entendeu? Aí para a gente conseguir dar andamento aqui. Outra coisa, eu estou percebendo que tem muitas pessoas preocupadas que se voltar às aulas não vão deixar os filhos irem porque tem medo e tal, e que deveriam, eles estão sugerindo que cancelasse esse ano, porque eles estão preocupados deles não terem aprendido ou isso prejudicar futuramente. Gostaria que você falasse sobre isso. A grande preocupação não é só de vocês, também é nossa, principalmente nós que estamos envolvidos com educação mais do que uma vida, praticamente. Retorno das aulas. Olha, uma coisa vocês podem ter certeza: enquanto o Dr. Francisco estiver à frente do Poder Executivo, enquanto pelo menos eu e a equipe que hoje trabalha comigo estivermos aqui, na decisão, na tomada de decisão em relação ao retorno ou não, de que forma ou não, das atividades presenciais nas escolas, podem ter certeza. A segurança vai estar em primeiro lugar. Nós não vamos tomar nenhuma atitude arbitrária, insensata, que coloque em risco não só o filho de vocês, não só a família de vocês dentro de casa, mas lembrem-se, como eu disse, eu tenho 750 funcionários trabalhando dentro dessas 21 escolas, que têm famílias também, que têm filhos, têm avós, têm esposos, têm idade, têm comorbidade. Então, nenhuma retomada das atividades escolares presenciais, professor e aluno, vai ser adotada e implementada sem, primeiro, tomar todas as precauções necessárias. Segundo, nós teremos um acompanhamento sistemático. Qualquer variação, qualquer comprometimento, eu não terei o mínimo de dúvida e tenho certeza que o Dr. Francisco nos apoiará na decisão. Esta unidade escolar ou essa outra unidade escolar vai interromper novamente as atividades presenciais. Se preciso, a rede toda. Quanto a perder ou não o ano, olha, os alunos não vão aprender, talvez não seja muito sensato o paralelo que eu vou fazer. Imaginem vocês que têm as crianças na educação infantil.
que já chegarão até a pré-escola. Eles têm, no mínimo, na nossa rede, mais 9 anos pela frente. Se forem para a rede estadual, são mais 3 anos. Tem mais 12 anos de escolarização. Esses 2, 3 meses, 4 de parada, de lentidão, de desaceleração, não serão suficientes para comprometer o resto da trajetória de aprendizagem dos filhos de vocês. Nós, mais do que vocês possam considerar ou imaginar, estamos extremamente preocupados e já estamos pensando mecanismos de recomposição, de preenchimento de lacunas que, porventura, possam surgir. Algo precisará acontecer para o ano que vem. Nós temos eleições próximas aí, haverá toda uma mudança na estrutura organizacional da prefeitura, muda o chefe executivo, ele muda todo o primeiro escalão dele, as equipes técnicas. Uma coisa, seja quem for a pessoa que ocupar a pasta da Secretaria Municipal de Educação, ela terá que ter como foco uma implementação de ações que busquem suprir, dar um fôlego maior neste período que possa haver algum comprometimento na aprendizagem. Mas não se preocupem tanto, não esquente a cabeça, não. Mas não vamos ampliar, nos angustiar, porque isso não vai contribuir em nada para nós. Nós sabemos das perdas. Imaginem o seguinte, nós tínhamos um veículo que estava trafegando com uma velocidade de 80 km por hora. Esse era o normal, a velocidade normal do ano letivo. Nesse momento, nós reduzimos para 10 ou 20 km por hora. Isso não significa que, quando avançarmos um pouco mais nessa rodovia, nós não possamos acelerar um pouco e chegar ao limite de 100, tá? Não vamos falar 110, 120, porque ultrapassa os limites do que o Código Nacional de Trânsito permite. Mas a gente dá uma acelerada, a gente implementa mais coisas, a gente oferece mais oportunidades e tempo de estudo. Então, não há como conceber, é um ano perdido, porque a aprendizagem é uma construção contínua, com ritmos diferentes até mesmo entre os alunos. Então, não se preocupem tanto. Ruim, eu entendo, mais complicado, não ruim, mais complicado, porque a vida não tem preço, então não é ruim, não. Um pouco mais complicado são aqueles que estão terminando etapas de escolarização. Principalmente os alunos que estão no terceiro do ensino médio, que pretendem irem para o curso superior. Estes eu vejo um comprometimento maior. Aqueles que estão nas universidades, que serão os profissionais nos próximos anos, terão um ano extremamente comprometido. Quantos não estão tendo grande dificuldade com as aulas online, com as avaliações online, mas é uma situação sui generis. Como eu disse, não tem precedentes. Toda dificuldade ou desconforto que possa gerar vai ser suplantado, desde que a gente se mantenha firme, crente que as coisas têm que dar certo e nos empenhamos ao máximo para que as coisas deem certo, as coisas aconteçam. Eu confio muito na minha equipe. A equipe de docentes que nós temos em Guariba, as equipes escolares, o pessoal do apoio, as ADIs, as páginas, as merendeiras da cerveja, as inspetoras de alunos, os oficiais de escola, os coordenadores, estão todos muito preocupados, muito engajados. E tenho certeza que eles farão mais do que o melhor nessa retomada que tivermos. Pois não, Vanessa? Ô, João, embora você já explicou, mas tem muitas pessoas perguntando aqui no PV para a gente sobre os alunos de inclusão. Se voltar às aulas e o que será com eles, entendeu? Os alunos de inclusão
Eles são os nossos especiais, aqueles alunos que a gente tem um carinho diferenciado e existe hoje, ainda bem, um olhar diferenciado, um respeito ao ritmo e à forma como eles aprendem. Esses dias, a equipe que nós temos especialistas distribuídos nas escolas que acompanham os vários alunos, temos as salas de atendimento educacional especializado e eles prepararam um material diferenciado, que foram, inclusive, todos retirados aqui na secretaria. Eles também receberão esse material que vai ser disponibilizado para toda a rede. E de acordo com o nível de dificuldade, com o ritmo, com o estágio em que eles se encontram, eles vão resolver as atividades, aquilo que lhes for possível e fazer a devolutiva. A equipe dos professores das salas de atendimento especializado, as duas psicopedagogas da rede, todos os professores que acompanham os alunos que nós atribuímos esse ano, já estão preparando o segundo bloco de atividades específicos e de acordo com a dificuldade e característica de cada um desses alunos. Então, dentro do que está sendo possível a gente realizar, nós estamos com eles integrados a todas as ações. E na época da retomada das aulas presenciais, nós teremos conversas muito pessoais para tratar cada caso com toda a atenção e especificidade que exigir cada uma das situações. Temos mais algum assunto para você falar? Já falei do kit. A gente continua trabalhando, viu, pessoal? Apesar com toda essa situação da pandemia, nós continuamos as obras nas escolas, iniciamos novas obras, tem mais 3 programadas para serem licitadas até o final do ano. Nós pretendemos terminar a segunda fase de reforma do Barros, a Penha também já está em fase final, a Edgar Pontieri, a Escola Rioto, a Escola Raul Bauab, o Centro do Professor também. Esses dias, eu vou fazer um comentário aqui. No ano passado, no meio do ano, mais ou menos, nós preparamos a licitação para a recuperação de 4 piscinas em unidades escolares. E o processo é muito complexo, porque era um trabalho muito especializado. E ele acabou acontecendo no início desse ano. E aí algumas pessoas acharam muito estranho. Nossa, em plena pandemia, reformando piscina? Não, não, gente. Muitas das ações que estão acontecendo nesse momento são processos licitatórios que ocorreram o ano anterior. E esperou-se o momento possível para a execução de cada um deles. Então, assim, tem uma série de coisas. Nós estamos recebendo os lotes dos brinquedos, que nós licitamos no início do ano. Nós recebemos o mobiliário, que também licitamos no final do ano passado. Então, tem coisas que estão acontecendo hoje, mas não foram decisões tomadas ontem, a semana passada, ou mesmo o mês passado. São ações que estão sendo desencadeadas e disparadas a partir da possibilidade de disponibilização do recurso tudo. Mas é para vocês verem que assim a vida não parou. Nós continuamos trabalhando e fazendo tudo aquilo que for possível e lidando com essa nova situação aí que surgiu com a pandemia. Eu creio que, da minha parte, o que eu poderia levar até vocês, estamos ansiosos para voltar às atividades presenciais, ter as nossas escolas de novo, com os nossos alunos lá dentro, com os nossos professores, que isso traz muita alegria para a gente, com todos os perrengues que passamos, dificuldades, mas eles são aqueles que dão sentido a nós profissionais da educação, o que nós estamos fazendo e aquilo que nós decidimos na nossa vida oferecer para a sociedade, para o meio onde a gente convive. Eu continuo à disposição aqui na secretaria. Pois não?
Para finalizar, né, gostaria de fazer um resumo, porque tem muitos recados agradecendo você, te elogiando, elogiando as professoras, as equipes escolares de todas as escolas, diretores, enfim. Isso é muito bacana, sinal que todos desenvolvem um excelente trabalho. Não dá para ler todos, porque é muitos comentários positivos, isso é bacana. Só gostaria de deixar claro para as pessoas que entraram agora de novo, vamos publicar a live, as pessoas, tudo que estão perguntando aqui foi falado durante a live. Então, elas vão poder assistir aí na nossa página. E, João, manda um abraço para todo mundo, porque você é muito querido, tem muita gente aqui te parabenizando, elogiando, enfim. A gente agradece todos que estiveram por 1h20 nos ouvindo, porque eu sou prolixo pra caramba. Eu, quando solto para falar e os assuntos vão vindo, mas agradeço a toda essa participação, o empenho de vocês. Como eu disse, nós conseguimos ter uma equipe de profissionais em Guariba que, se tivesse de chapéu, eu tiraria. Eu agradeço muito. Agradeço a liberdade e a confiança que o Dr. Francisco tem na gente, na nossa equipe, eu particularmente como secretário, e todo o pessoal aqui de apoio, a nossa equipe pedagógica, os nossos gestores das escolas. E nós estamos aqui, olha o termo, qual é a nossa posição? Servidor público. Nós estamos aqui para isso, para prestar o melhor serviço que conseguirmos, porque nós estamos para servir as pessoas, servir a comunidade. E eu sempre ressalto que a seta da hierarquia não corresponde à seta do comprometimento, porque não é a funcionária que está à disposição da professora, que está à disposição do coordenador, que está à disposição do diretor, que está à disposição do secretário, que está à disposição do prefeito. É o contrário. É o prefeito que está a serviço dos secretários, que estão a serviço dos diretores, que estão a serviço dos coordenadores, dos professores e dos funcionários. A seta é inversa. Por mais que a hierarquia aponte num sentido, o compromisso e a prestação de serviço, o comprometimento segue a mão inversa, de cima para baixo. Então, eu estou aqui à disposição, naquilo que puder orientar, sugestões. Nós não sabemos tudo. Como eu disse lá no início, não recebemos um manual. O secretário da Educação, na época da pandemia, deverá. Não tivemos isso. Então, tudo é muito novo, mas de uma coisa pode ter certeza. Jamais tomaremos qualquer tipo de atitude que possa comprometer, lesar ou deixar ou privar do direito que as nossas crianças têm, de acesso a uma educação de qualidade e com equidade. Então, mais uma vez, agradeço a vocês todos, agradeço ao setor de comunicação da prefeitura, né? Vanessa, Anderson, ontem, inclusive, foi ontem seu aniversário, Vanessa? Ela está brava comigo porque não cumprimentei, mas tudo bem. Ela não quer aceitar os cumprimentos, não tem problema. Fez aniversário com um ano mais velha. Tá? Então, agradeço, estou à disposição. Eu, 6h15, 6h20, 6h30, estou na secretaria, 5, 5h30, 6 horas. Podem procurar. A gente sempre atende o que a gente não souber, não conseguir resolver. A gente tem o grande privilégio de conseguir ou conhecer quem possa resolver, quem possa ajudar. Continuamos à disposição. Uma outra oportunidade, se for o caso, a gente novamente estabelece esse contato e, de acordo com o desenrolar das coisas, das situações, a gente vai soltando os comunicados. Peço, por favor, quem tiver possibilidade, sempre atento à página da prefeitura, que os nossos recados, o nosso contato, a nossa linha mais direta vai ser por essa página ou com o setor de comunicação.
Nós vamos, inclusive, publicar ainda hoje o telefone de todas as escolas. Que Sim. A gente já tem pronto, se eles precisarem ligar. A Vanessa, da comunicação, está dizendo que vai disponibilizar todos os telefones das unidades escolares. O daqui da secretaria também, 3251-3421, 3251-8083. Meu celular eu não vou dar aqui, mas é quase domínio público. Grande parte das pessoas tem e o que precisar pode procurar a gente aqui diretamente. Só isso, João. Muita gente agradecendo, continua agradecendo. Enfim, muito obrigada a todos. E eu vou pegar ele mais vezes para gravarmos essas lives, né, João? Que é muito difícil. Então, agradeço mais uma vez. Todos tenham uma boa noite. Muito cuidado. E pode ter certeza, sairemos mais fortes e melhores pessoas de toda essa situação. Está sendo um grande aprendizado. E o bom é que estamos numa situação que todos nós nos igualamos. E isso, se é que tem algo bom nessa situação de pandemia, é isso. Nos tornamos todos iguais. Agradeço, à disposição e um forte abraço para todos vocês. Muito obrigado.